Como nós acabamos de dizer, nós vamos falar um pouco sobre valores cristãos, sobre ética cristã. Porque no mundo ou numa pós-modernidade, onde a inversão de valores, tem ganhado um vasto campo e muito sutilmente também parece que está também entrando dentro da igreja do Senhor, há em nossos corações uma preocupação muito grande. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando Ele nos chamou, em João, capítulo de número 16, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Ele disse que nós seríamos o povo que temperaria o povo aqui da terra. Nós seríamos o sal. Nós seríamos a luz que o mundo tem necessidade. Nós seríamos a parte boa da alimentação, porque uma alimentação sem sal, ela é ruim. É claro que se tiver muito salgado também não presta, então tem que ser com equilíbrio. Nós seríamos o luzeiro, as luzes que abririam caminho para as pessoas andarem com retidão. Mas como tudo e todas as coisas, às vezes, quando ela é muito contundente, muito grande, ela vai ocupando um espaço maior no dia a dia e na vida das pessoas, há uma preocupação extrema nos corações daqueles que lideram. Porque, na realidade, quando a gente fala em sal e quando a gente fala em luz, nós estamos falando de pessoas que guiariam outras, de pessoas que conduziriam outras até a pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente fala em sal e quando a gente fala em luz, nós estamos falando de pessoas que trariam um sentido melhor para a vida aí no mundo, para o lado de fora. De pessoas que trariam com elas um diferencial, que seriam pessoas que seriam sem palavras, como disse Agostinho de Hipona, quando ele disse que você tem que pregar dia e noite, mas se for necessário use palavras, o nosso testemunho conduziria muitas pessoas até a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então existe uma grande preocupação, porque na realidade nós estamos vendo agora na pós-modernidade, e isso é um fato, um esfriamento muito grande, um desânimo muito grande. Perdeu-se aquele prazer, aquele gosto pela palavra de Deus, pelos ensinamentos cristãos, pelos valores cristãos. A gente hoje procura uma cunha para colocar em determinadas situações, porque para nós é conveniente, para nós é bom. Eu estou falando aí na terça-feira sobre pecados matrizes, estou falando de coisas tão simples, tão comum, e as pessoas, quando termina o culto, muitas delas vêm me parabenizar. Eu estou falando aí sobre luxúria, estou falando sobre preguiça, estou falando sobre gula, estou falando de coisas comuns, naturais, que qualquer cristão deveria saber de cor e salteado. E aí alguém pede para nós vir pregar coisas transcendentais. Para quê? Se ainda não estamos conseguindo observar as mais simples e comuns que nós temos. Então nós precisamos desesperadamente, essa escola bíblica, ela veio com essa proposta fantástica de resgatar, ou de pelo menos entender quais são os valores que nós temos que ter no nosso dia a dia. Romanos capítulo 12 me dá um susto, porque Paulo diz assim, não vos conformeis com este. Sabe o que é conformar? É estar na mesma forma, vestir a mesma forma, estar do mesmo jeito. É não se adaptar. E parece que o que é normal lá fora está ficando normal aqui dentro também. O texto de Coríntios vai nos revelar essas coisas. Então há uma preocupação muito grande e é por isso que nós vamos aprender um pouquinho sobre ética cristã. Um dos problemas, os dois extremos que nós encontramos é que talvez tem pessoas que, por falta de conhecimento, elas erram, mas tem aqueles que pensam que conhecem demais e não têm necessidade de conhecer mais. Esse é o que eu tenho mais medo, não o que não conhece.
Porque o conhece está aberto, o que não conhece está aberto para o conhecimento. O duro é o que diz que já sabe tudo e não precisa conhecer nada. Não tem necessidade. Esse é o mais perigoso, porque ele vai parar dentro daquilo, nunca vai se abrir para o novo e ele vai passando aonde passa, ele vai literalmente causando um prejuízo enorme na vida das pessoas. Então o conhecimento não vem para destruir, o conhecimento vem para trazer edificação, vem para trazer crescimento. Qualquer conhecimento que destrói não é conhecimento, não é verdade? Então o primeiro ponto aqui que é interessantíssimo é que ele faz uma pergunta: o que é ética cristã? Ou o que é ética? Ética é hábitos, costumes, normas e regras, conjunto de valores pelo qual nós tomamos decisões. Existe uma ética secular e existe a ética cristã. A ética secular, queridos irmãos, ela deve ser observada até que não fira a ética cristã, não fira os mandamentos de Deus. Preste bem atenção nisso. Nós observaremos até que não fira os mandamentos de Deus, porque nós temos os nossos mandamentos, nós temos o nosso conjunto de regras, o nosso conjunto de ordenança dado por Deus, que se alguém quiser desfazer aquilo, a gente não pode aceitar, ainda que seja uma lei natural, secular aí para o lado de fora. Então a ética que existe aí fora, ela é uma ética do relativismo, ela é relativa, ela pode mudar amanhã, como muda constantemente, como muda diariamente. A gente vê uma coisa que hoje é lei, está aí vários advogados e que amanhã já não é mais. Interessante isso. A gente vê um procedimento de um juiz tomando uma decisão e que poucos dias depois tem que tomar outra diferente, porque a lei mudou. Então não é esse tipo de ética que nós observamos um conjunto de condutas e regras da Bíblia Sagrada. Ética é a conduta ideal que se requer de uma pessoa ou do cristão. Ética é o comportamento padrão que o cristão deve ter no seu dia a dia, ética cristã. Ética, queridos irmãos, não dá para se entender se não houver um novo nascimento na vida da pessoa. A ética cristã jamais poderá ser compreendida se você não nasceu de novo, se você simplesmente é alguém que gosta dos cultos, gosta do pregador, gosta dos hinos, gosta do sistema que nós temos aqui, acha legal estar aqui, se não houve um novo nascimento, jamais entenderá o que é ética cristã. Porque a ética cristã é um conjunto de valores que nós trazemos no nosso dia a dia e que é produzido pelo Espírito Santo. Que é Ele que realiza em nós, é Ele que atua de uma maneira poderosa dentro de nós. E é por isso que a gente vê muita coisa estranha, porque às vezes ainda esse pequeno ponto ainda não foi observado, o novo nascimento, o nascer de novo, ser uma nova criatura. Ter uma nova vida, praticar novas condutas, ter um comportamento ideal segundo o que a palavra de Deus fala. A ética, queridos irmãos, ela é a teoria e a moral é a prática. Ética é aquilo que nós sabemos que devemos fazer e a moral é aquilo que nós praticamos. E moral, queridos irmãos, eu não tenho só diante de vocês. Moral eu tenho quando eu estou sozinho no oculto, no meu quarto, na rua, no trabalho, aonde eu andar, quando eu tenho uma conduta moral adequada, eu vou praticar isso em qualquer instância da minha vida, não preciso ter alguém do meu lado para me mostrar se eu sou uma pessoa que tem uma moral, que tem uma conduta apropriada, porque às vezes é fácil eu me comportar bem perto dos obreiros aqui. É muito fácil vocês dizerem assim, o pastor Amorim, ele é uma bênção. Mas e eu sozinho? E eu no culto? E eu com a minha família? E eu longe da cidade? E eu distante de vocês? Quem é o pastor Amorim? Moral é você ser o que é em todos os lugares aonde você coloca a planta do teu pé. Isso é ter moral. Moral, eu vi uma passagem, um conto, não sei se é verídico, né? Mas eu vi um conto que diz que determinado pastor saiu da sua cidade e sentiu o desejo de tomar uma cajibrininha. Estou longe mesmo, estou distante, estou bem
bem longe de todo mundo, da minha igreja, atravessou o país, atravessou a cidade, melhor dizendo, em outro estado, chegou num botequinho, numa ruinha lá, e chegou no dono do bar e falou: ó, me dá 2 dedinhos aí que eu estou querendo tomar um álcoolzinho aí, um álcool. Dá 2 dedinhos, o cara foi, pá, tomou aquele negócio e pá. Só faltou dar glória a Deus, né? Foi lá e tomou. Na hora de pagar, o que aconteceu? O dono do bar falou: de jeito nenhum. Ué, mas o que aconteceu? Aqui pastor não paga. O senhor é o pastor da minha mãe. A minha mãe congrega na sua igreja. E eu já visitei o senhor algumas vezes. Então é uma pessoa imoral. Ela pensou, queridos irmãos, que distante da casa dela, ninguém ia ver a conduta inapropriada que ela tinha. Ninguém ia observar a conduta errada que ela estava praticando. Porque é uma pessoa que não entende o conceito de ética, não entende o conceito de moral. Moral é aquilo que eu considero errado e não pratico em momento nenhum. Não importa se eu estou perto de pessoas ou se eu estou distante de pessoas, eu não pratico porque eu não aprovo esse tipo de situação. Então a ética cristã, ela nos conduz, irmãos, a um caminho apropriado, a um caminho decente, a um caminho de testemunho. Tem muitas pessoas que você olha para elas, você conversa com elas, e as pessoas olham e digam assim: fulano de tal é uma bênção, tem uma conduta ilibada, tem um caráter que é algo fantástico, algo maravilhoso. Por quê? Porque é uma pessoa que define bem as suas práticas cristãs, os valores cristãos, a sua conduta cristã. Ele não está simplesmente dentro de um centro religioso, ele sabe que ele está numa nova vida, ele sabe que ele recebeu uma transformação, ele sabe que ele recebeu uma mudança radical de vida. O problema dos hábitos, dos costumes e dos valores é que muitas pessoas, queridos irmãos, elas tendem a estar andando conforme a sociedade do nível que ela anda. Se o camarada for um nível médio, ele anda com aquelas pessoas de nível médio, ele pratica aquilo que ela pratica. Se ele está num nível social muito alto, ele tem vergonha, às vezes, alguns, de declarar a sua conduta ou a sua cristandade. Ele simplesmente: não, aqui está o fulano, está o cicrano, está o Bertrano, estão tomando aí um negocinho aí, eu vou tomar também porque fica feio para mim, eu estou no meio de muita gente importante. Quero dizer para você em alto e bom som aqui nessa manhã, que não existe ninguém mais importante do que Jesus de Nazaré. Não existe ninguém maior do que Jesus de Nazaré. Ainda que a pessoa esteja no último escalão da sociedade, se você se aliar a ela ou se você conviver com ela, mostre a sua conduta apropriada de cristão, para que essa pessoa seja confrontada às suas atitudes e também deseje o Deus que você serve. Irmãos, eu tenho dito uma palavra e as pessoas às vezes me criticam: jamais uma pessoa vai andar com alguém ou vai aceitar a fé de alguém que é igual a ela. Se a gente não for diferente, jamais conquistaremos vidas, conquistaremos amigos, conquistaremos pessoas, mas não conquistaremos vidas, porque ninguém segue alguém que é igual a ele. Eu preciso fazer tal coisa porque lá fora faz, senão eu não vou conseguir ganhar o fulano de tal. Preciso andar em tal caminho, porque senão não vou conseguir. Não, seja autêntico, seja diferente, tenha uma conduta apropriada, porque o que vai trazer essa pessoa é o Espírito que habita em você, que vai confrontar a vida dela e vai trazer Jesus para ela. Não dá, ninguém vai seguir alguém que é igual a ele. Eu sou um cara que eu pratico, que eu vou me utilizar? Eu pratico lutas, essas violências, aí eu vou ter que fazer um ringue aqui dentro da igreja para conquistar esse time de pessoa. Querido, deixa eu explicar para você. Só se a Bíblia estiver errado, mas ela não erra. A Bíblia diz que quem convence o pecador não são estratégias, não são adaptações a um sistema iníquo. O que convence o pecador chama Espírito Santo. É Ele que vai lá, é Ele que busca, é Ele que transforma a vida do ser humano. Então, ética é a teoria e moral é a prática. Ética é aquilo que você sabe que é errado, e moral é o não praticar as coisas erradas. Não é fácil, mas isso é verdade.
Não é fácil, mas isso é verdade, porque a gente é levado por muitas rodas de ventos. Aonde está fundamentada a ética cristã? Simples e direto nas Escrituras Sagradas. O manual de conduta, o nosso manual de conduta está onde? Dentro da Bíblia Sagrada. E eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui por amor. Por amor, porque quem me conhece sabe o que eu vou dizer. É por isso que tanta gente gosta tão pouco de ouvir palavra. É por isso que é melhor ficar diante do entretenimento do que vir na terça de ensino. Lógico, é por isso que é melhor dormir um pouquinho mais do que vir aqui de manhã no domingo aprender um pouco da escola bíblica dominical. Porque é a palavra, queridos irmãos, que é o nosso manual, é o nosso conjunto de regras, de conduta, de valores que nós temos que aprender, ou que vai nos conduzir, queridos irmãos, aos caminhos plenos de Jesus Cristo. É por isso que a palavra está perdendo um campo, irmãos, que não dá para entender. Porque a única plataforma que se move o Espírito Santo é pela palavra. E eu não entendo porque tanta gente hoje está com tanto desprazer pela palavra. Sendo que a palavra é o que cura, a palavra é o que dá vida, a palavra é o que muda. E alguém diz assim, mas eu quero ouvir uma palavra poderosa. Por que você quer ouvir uma palavra poderosa se não está conseguindo andar nem nas coisas básicas do cristianismo? Para quê? Para que ouvir uma palavra transcendental? Uma revelação do sobrenatural do terceiro céu, lá da casa, do quarto do Deus Todo-Poderoso, se não estamos conseguindo observar o arroz com feijão, o básico, 1 mais 1 do Evangelho? Para quê? Primeiro vamos começar pelo simples para depois receber o sobrenatural. Primeiro vamos praticar o comum para depois receber o anormal de Deus, porque não dá para começar uma casa pela cobertura, ou começamos pelo alicerce, ou essa casa vai tombar, vai cair, vai ruir e não vai prosperar. Não, o pregador tem que ser de alto nível. Para quê? Se a gente não consegue praticar coisinhas mínimas, valores simples do nosso dia a dia. Claro que há exceções, você que está dentro, fique tranquilo, eu estou falando de um sentido em que várias pessoas, em o que a gente vê no dia de hoje. Então, o fundamento da nossa ética, ela é as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Princípios bíblicos, preste atenção, princípios bíblicos, eles são imutáveis, eles não mudam. Tá? Princípio é aquilo que teve lá 2000 e poucos anos atrás, que vale até o dia de hoje. Costumes pode até mudar, mas princípios não mudam. Por exemplo, Jesus usava uma túnica, ninguém usa túnica hoje, então mudou o costume, não é verdade? Jesus usava uma sandália. Eu conheci alguns líderes, pastores, que se o cara chegar de sandália dentro da igreja, ele considera antiético. Então mudou o costume, não é verdade? Alguém disse que Jesus tinha o cabelo comprido. Hoje a gente, quase todo mundo, os homens usam o cabelo curto. Costumes mudam, mas princípio, nananina não. Sempre vai permanecer. Ainda que a gente torça o biquinho para a direita ou para a esquerda, não tem como mudar, porque é imutável. Princípios permanecem para todo sempre. Então a base da nossa ética, da nossa vida, está baseado na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que não pode, ponto final. Não pode. Não procure argumentos, não procure adaptar a Bíblia dentro do seu sistema de vida, porque você não vai conseguir. A Bíblia diz que com Deus é sim, sim, não, não. Mas isso aqui eu gosto, pode. Como eu digo nas terças, os pecadinhos de estimação, né? Aqueles que a gente carrega na malinha. Aqueles que a gente fala, não mexe em nome de Jesus, senão eu vou para a igreja do fulano. Lá também, se a Bíblia dele for essa, ele também vai mexer com você. Os pecadinhos de conveniência, as coisas básicas, lembra? Que eu falo aí, nós estamos falando sobre os pecados matrizes, a mentirinha. Não sei o que, essa mentira é só para a gente resolver um probleminha ali, meu pastor. Tudo certo, Deus vai aceitar. Mentira santa, onde tem isso na Bíblia? Não, estou procurando, irmão, já li, reli, estou procurando mentira santa. Uma mentira que produz coisa boa. Se a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo, aonde que tem uma mentira santa? Coisinha simples. Falei terça-feira da preguiça.
Não, pastor, eu levanto de madrugada, meu pastor, eu vou até de noite. Aí eu falei sobre preguiça física, sobre preguiça mental. Poxa vida, cristãos, servos de Deus, que não lê a Bíblia de jeito nenhum, só abre no domingo à noite e cada 30 dias quando tem ceia. Alguns morto na preguiça mental, não consegue ler, e aí é levado por qualquer roda de doutrina, aparece alguém dizendo, aqui você pode tudo, porque na nossa Bíblia é beleza, o camarada vai para lá porque é conveniente para ele, nunca foi ver se está certo ou errado. Eu disse aqui, vou repetir, me confrontem quando eu pregar, diga, pastor, aquilo que o senhor pregou é desse jeito mesmo, eu quero que o senhor me mostre. Teve um menino que eu não sei se ele está aqui na nave do tempo, achei lindo, ele ligou para mim, mandou uma mensagem, pastor, eu quero saber o seguinte, o que é Páscoa? Como que se comemora a Páscoa? Como que tem que... O que é Natal? Pastor, pode beber? Legal. Gente interessada em ter uma mudança de vida, em ter uma transformação. Agora, tem pessoas que se você mexer naquele pecado dele, ele já começa a se esquivar. Tem alguns que preferem nem vir ouvir a palavra de medo de ser confrontado. Então, esse é um problema muito grande. As Escrituras é a base, é o fundamento que a gente usa, queridos irmãos, para poder levar a nossa vida de uma forma apropriada como Deus deseja. Por exemplo, aqui na nossa revista, ela está dizendo que os 10 mandamentos, a palavra, quando Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos, ali tem leis morais que a gente precisa observar, que são coisas que são necessidades nossas que tem que ser observadas e é uma verdade. Porque se você vê nos 10 mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos é em relação ao homem e Deus. Como anda a tua vida com Deus? Qual o teu relacionamento com Deus? Meu relacionamento, pastor, é assim. Como eu moro muito longe e tal, eu fico 30 dias esperando chegar o culto da ceia para me poder ir lá ceiar. Não vai dar certo. Porque se eu ficar 30 dias sem ver a Marinês, eu não vou ficar bem. Se eu ficar 30 dias sem ver o Rafael e o Daniel, eu não vou ficar legal. Não vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. Qual é o relacionamento seu com Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se é o Todo-Poderoso, tem que ter relacionamento diário. Tem que estar constantemente aprendendo dele e aprendendo com ele. Os outros 6 mandamentos é em relação ao homem e ao próximo. Aí a coisa fica mais difícil, né? Aí a coisa fica mais complicada, porque a gente sempre pensa ou quer levar vantagem em alguma coisa. Quem nunca ouviu essa frase? Jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho na situação. A situação hoje é tão caótica, queridos irmãos, no nosso meio político, no nosso meio secular, que a gente não sabe. Hoje, quando se destaca um homem, é uma coisa que a gente fica não acredita nele, coitado. O bom paga pelo mal. O bom acaba levando a culpa pelo mal, porque é uma situação tão caótica, é uma imoralidade tão grande, é uma falta de ética tão constante que a gente acaba não sabendo se aquilo é certo ou errado. Sabe o que destruiu? Prestem bastante atenção. Sabe o que Deus trouxe de destruição no dilúvio? Vocês lembram? A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e viu apenas um homem. Não foi 8, foi um. Deus achou graça sobre Noé. Mandou ele construir uma harpa. O que destruiu, irmãos, o povo da época de Noé? A corrupção moral. A corrupção moral. Não dá para se adaptar a esse sistema. Não dá para se conformar, queridos irmãos, a esse sistema iníquo aí de fora. Não dá para ser igual. Não dá para falar igual. Não dá para praticar as mesmas práticas. Não dá para ser igual ao céu. Porque nós temos um conjunto de regras e condutas diferenciado. Nós somos, e eu vou falar bem claro, nós somos a última esperança da humanidade. Se falharmos, queridos irmãos, não há mais esperança. Nós somos a última esperança para um povo que está ali fora, com os olhos arregalados, esperando que alguma coisa anormal aconteça na vida deles. E o nome dessa coisa é igreja. Então, se nós se corrompermos, queridos irmãos, nós falhamos na proposta que Deus nos mandou. 4 mandamentos de relacionamento entre o homem e Deus e 6 mandamentos de relacionamento entre o homem e o próximo. Como é difícil ceder para o nosso irmão, né? Como é difícil carregar as cargas um dos outros. Como é difícil perder, irmãos. Eu não entendo isso. Perca quando for necessário. Perca, leve prejuízo para que o teu irmão fique feliz se for necessário.
como é difícil. O egoísmo, queridos irmãos, é tão grande no nosso meio que a gente vai passando como um trator esteira por cima das pessoas para que possamos levar vantagem, para que possamos ter lucro, para que possamos ganhar lá na frente. Isso não é uma conduta ética do cristão. O cristão, ele veio para servir. O próprio Jesus falou: se vocês querem ser grande, se vocês querem estar no nível mais alto, desçam lá embaixo para servir o teu semelhante. Desçam lá embaixo. Sirvam constantemente. Lá no livro de 1 João, a Bíblia diz assim, ó: e o amor, ele cobrirá multidões de pecado, irmãos. Multidões. Então o amor, ele tem esse poder de apagar as iniquidades da nossa vida. E aí a gente vê as pessoas tão distantes uma das outras, as pessoas tão longe, as pessoas preocupadas cada uma com o seu mundo, um ativismo desordenado, um grupo lá, outro grupo aqui, outro grupo lá, totalmente desconectado do que é ética cristã, dos valores que nós temos. Deixa eu te explicar para você, esse irmão que está do teu lado, essa pessoa que está do teu lado é teu irmão em Cristo Jesus. É teu irmão, é alguém especial. As pessoas que nós convivemos no dia a dia, irmão, são pessoas que a gente não pode tentar levar vantagem em cima delas. A gente tem que se doar para que elas sejam abençoadas. E a Bíblia, a revista nos continua dizendo, irmãos, ela continua revelando que Deus sempre advertia, Deus sempre trouxe, sempre ele ficava lembrando o seu povo da conduta que deveria praticar. Primeiro, Deus usou os profetas. Os profetas, eles sempre advertiam o povo a retornar ao padrão divino. Todas as vezes que levantava um profeta, o profeta vinha e dizia: olha, assim diz o Senhor, eis que o Israel desagradou os olhos do Senhor. O profeta sempre queria trazer o povo de novo, para que ele voltasse à conduta, aos padrões que Deus exigia para o seu povo. Depois veio os evangelhos, irmãos. Meu Deus, que coisa fantástica. Só não pratica quem não quer. Um grande exemplo dos evangelhos é o Sermão do Monte. Jesus dá uma lista de coisas, de conduta que nós devemos praticar. É tão simples pegar o Mateus capítulo de número 5, ler uma vez, ler duas, ler três, ler quatro, descobrir o que tem ali, esmiuçar o que tem ali para que você tenha uma vida digna e agradável diante do Senhor. Os evangelhos, queridos irmãos, é uma pavimentação para nós caminharmos até os céus, para nós chegarmos até a presença de Deus, para nós termos uma conduta apropriada. A banalização do sagrado hoje é uma coisa que dá muito medo. Quantos pastores, irmão, vou falar da minha turma, né? Quantos pastores estão literalmente desmoralizados porque tiveram atitudes imorais? Quantos? Por não observar os mandamentos de Deus, por não andar naqueles caminhos, por não ter uma conduta apropriada, por não ter uma conduta ética necessária, por tentar ajudar alguém, não sei o que, vem aqui e fala: não faça, se é imoral, não faça e ponto final, não interessa quem pediu ou deixou de pedir. Quantos pastores, eu cheguei, queridos irmãos, em determinado estabelecimento um dia, fiquei até chateado com aquilo, porque quando fui comprar um produto, a pessoa perguntou assim: o que o senhor faz na vida? Eu falei: sou pastor. Então o senhor tem que trazer uns documentos aí, para nós fazer uma pesquisa primeiro. Tá, se eu não fosse pastor, daí você vendia. Pertinho aqui de nós, aqui uma loja aí. Tá bom, vou trazer os documentos. Por quê? Por minha culpa? Não, por culpa de homens que praticaram atos imorais, tentando em algum momento da vida se levar vantagem em algum campo. Quantos crentes que a gente chega nas lojas e o dono da loja diz assim: para crente não dá para vender. Claro que eles exageram, né, irmãos? Claro que eles exageram, porque tem 500 que não é crente, tem 3 crentes lá, crente não dá para vender. Mas por causa de quê? Dever não é pecado. Calma aí. Dever não é pecado, mas quando você deve em determinado lugar, passe lá semanalmente e diga assim: eu tenho interesse de pagar o que eu não tenho condições, mas eu vou te pagar um dia. Se deve 1.000, vai lá e leva 50 numa semana, que o dono do estabelecimento vai saber que você está realmente desejoso de pagar. O duro é quando você deve num ambiente, queridos irmãos, aí você dá uma cortada de volta na esquina
dá uma cuidada para ver se o cara não vai vir, vai lá e compra em outro lugar. Isso aqui é a tristeza de uma conduta inapropriada. Inapropriada. E por isso, por essa falta de conduta, queridos irmãos, o evangelho ficou banalizado. E nós precisamos urgentemente resgatar isso, queridos irmãos, e viver e praticar o que Jesus viveu e praticou. E agora eu quero aproveitar o ensejo, porque eu estava conversando essa semana com alguns irmãos, e eu estava dizendo para eles, é uma coisa interessante Jesus, irmãos. É muito interessante. Qual foi o carro que Jesus andou? Ah, não tinha carro na época, mas tinha uma biga. Tinha aquelas bigas com aqueles cavalos brancos. Jesus andou em uma. Amém ou não amém? Qual foi o prédio que Jesus morou? Jesus morou em qual prédio? Alguém lembra qual foi o prédio que Jesus morou? Como é que era o sistema financeiro da vida de Jesus? Jesus era o top de linha na época. É muito interessante Jesus, irmão. Mais interessante ainda é a igreja. Porque Jesus nunca teve um lugar para morar. Ele disse para alguém que falou assim, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, você quer me seguir? Ó, os passarinhos têm ninho. As raposas têm covil, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Está escrito ou não está? E pelo nome de Jesus, irmãos, o que tem de gente rica hoje, pelo nome dele, pela pessoa dele, que nunca teve nada, as pessoas se utilizam do nome dele para enriquecer. Sabe que é isso que o Evangelho nos ensina? Pois se eu estou usando o nome de outra pessoa para ficar rico, será que não seria legal eu distribuir essa riqueza com outras pessoas? Então tome muito cuidado, irmãos, porque tudo isso nós vamos ter que prestar conta na eternidade. Essa conduta inapropriada de alguns homens que determinam homens de Deus será cobrada de uma maneira violenta pelo Senhor. Porque o nome de Jesus é lucro hoje, né? É lucrativo, é uma coisa que produz bens em todos os aspectos. Então os evangelhos nos ensinam, querido, que nós devemos viver e praticar o que Jesus viveu e praticou. As epístolas paulinas, eu já estou terminando para que possamos participar da ceia. As epístolas paulinas e as epístolas gerais, então aí ela literalmente coloca nós no trilho. Amém ou não amém? Coloca nós no trilho, coloca nós no caminho, não à beira do caminho. Coloca nós onde nós devemos andar. Só não observamos quando a gente não quer. Não tem desculpa, só não observa, só pratica imoralidade, só é antiético quem não conhece Bíblia. Porque se conhecer, vai ser uma pessoa abençoada. Vai ser uma pessoa que terão as suas práticas, serão práticas abençoadas. As epístolas paulinas, ali no livro de Coríntios 10, que tem na nossa revista, a primeira coisa que ela fala assim, não cobicei as coisas más. O que é coisas más? Eu sei que é uma ceia, hoje é Páscoa, a nossa Páscoa já está preparada, mas o que você define por coisas más? Tem dezenas de coisas que são más. Tem coisas que nem estão escritas na Bíblia, mas são más e que não devem ser praticadas. Tem coisas, queridos irmãos, que produzem em nós maldade ou malefícios. Paulo está dizendo assim, gente, não cobicem as coisas que causam males, que causam coisas ruins. E aí a gente vai ter que entrar no arroz e o feijão de novo. E aí a gente está vendo uma geração, não estou falando lá de fora, estou falando de dentro da igreja, que está voltando à prática da bebida. Tomara que aqui não esteja nenhum. Ah, pastor, mas se não tivesse nenhum aqui, Deus ia estar falando lá onde tem. Então, amém. Voltando às práticas da bebida, dizendo que a bebida é uma coisa cultural, ética secular, mas não ética cristã. Coisa normal, se beber dentro daquele padrãozinho legal, não embriagar, aquela coisinha bem legal, pastor, tudo certo, não está tudo certo. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento, ela faz o quê, pastor Ali? Leveda toda a massa. Qual o benefício da bebida? O prazer. Já vou falar do hedonismo, que vai levar muita gente para o inferno. Já vou falar de um Deus chamado hedonismo, que vai conduzir muita gente para distante do Senhor. O que é coisa má, irmão? Eu vi esses dias um determinado grupo de pessoas que eles saíram de um culto
Diz que o culto foi só poder. Pá. E aí eles foram para determinada casa e foram fumar arguilha. Diz que não tem nada a ver, fruta. Eu não sei o que é aquilo. Diz que é negócio de fruta. Fumo que corrompe, que destrói o organismo, que destrói o templo do Espírito Santo. É uma coisa comum, uma coisa normal. Vamos fumar um pouquinho aí que pode até ser uma ética secular, mas não é uma ética cristã. Coisas más que produzem, queridos irmãos, coisas terríveis na vida das pessoas. O engano, irmãos. Pessoas que vivem se enganando ou enganando as outras pessoas para poder levar vantagem ou conquistar algum benefício. Não faça isso, irmão. Você nunca vai passar necessidade. Se você for membro dessa igreja, você nunca vai passar necessidade. Você não vai ter fome, eu te prometo isso. Se você for membro dessa igreja, você pode chegar na sala 2 e falar: pastor Amorim, eu não tenho 1 quilo de nada lá, eu vou levar você no mercado Ítalo e vou fazer uma compra para que você se mantenha pelo menos uns 30 dias. Não pare de levar vantagem, pare de mentir, para poder se apropriar de alguma coisa, para poder, vou vender um carrinho. Pensa num carro, irmão do céu, estou vendendo só porque, nem sei porquê, tanto que eu gosto desse carro. O motor do carro está fundindo. Sabe que o negócio não está bom, mas tenta enganar a pessoa para poder o quê? Levar vantagem, ganhar um pouco de dinheiro, ou um pouco de satisfação que vai durar por muito pouco tempo. Coisas más, a Bíblia diz para nós não cobiçar esse tipo de coisa. A diferença não está no que você tem, irmão, se você é rico ou pobre. Para com isso. Para com isso. Tem um monte de gente rica aí que estão enchendo aí as salas dos nossos psicólogos. Pergunta para eles aí. Riquíssimo. Estão enchendo que não tem prazer, não tem satisfação. A diferença não é no que você tem, a diferença é o que você é. Pessoa agradável, pessoa boa, pessoa que tem uma conduta moral adequada, pessoa que todo mundo quer se relacionar com ela, porque é uma pessoa de uma conduta ilibada. Não cobicemos as coisas más, queridos irmãos. Pela avareza, pelo engano, a gente vai destruindo, a gente vai arrebentando todo mundo, a gente vai praticando aquilo que a Bíblia condena. Faça como o neném, não presta. Não vou fazer, ponto final. Custe o preço que custar. Segunda coisa que Paulo fala: não vos torneis idólatras. Não, pastor Amorim, não. Idolatria lá na igreja católica, que eles dobram o joelho lá para aquelas estátuas, aquelas imagens. Quem falou para você que isso é idolatria? Quem falou que é só isso que é idolatria? Você sabia que no nosso meio o que tem de mães idólatras é uma coisa inexplicável? Que o filhinho dela é o Deus da vida dela? Toca no menino. Se o menino fazer uma bagunça, você fala: filho, senta naquela cadeira. Cuida da tua vida, pastor. O que você está pensando que você é? Eu já passei por isso. Então o Deusinho está ali, ó. Filhos, irmãos, que sabem que eles estão com uma conduta totalmente inapropriada, mas quando chega perto, quando vai ter que resolver uma questão: meu filhinho é bom. É os amigos que não prestam, é má amizade. Já viu quando a polícia vai prender um cara? Que a mãe idólatra diz: não, policial, rapaz bom demais. E aquele monte de amigo imprestável que ele tem, se ele ficar... Não, ele é 100%, o cara é o pior do... E não tem jeito. Mas idolatria, não pode mexer no filho, não pode mexer no marido, não pode mexer na esposa. Tem umas que têm uns artifícios de idolatria dentro de casa. Isso aqui meu marido me deu há 38 anos atrás. Se alguém colocar a mão e quebrar, eu vou matar. Fico com medo. Pessoas que idolatram coisas. Pessoas que idolatram o sistema. Antigamente, isso aqui era de Deus. Era de Deus antigamente. Isso aqui agora, está com nada. Se não voltar, eu vou parar. Para você ver onde você vai. Para. Idolatria, queridos, é simples a definição. É tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Pronto. Eu me lembro que alguns porteiros, de vez em quando, chegavam no Rafa e no Dani lá na igreja, até que eles eram bem comportadinhos. Olha o pai idólatra. Mas eles eram mesmo, eles sentavam no banco, não levantavam, era difícil. Mas quando levantava algum porteiro filhinho, que naquela época era mais difícil, né? A 20 era: senta lá, menino, ó. Mas a gente dava glória a Deus, a gente não chegava no porteiro e dizia: ó, rapaz, cuida da tua vida aí, mano. Tá mexendo no vespeiro, vai se ferrar, vai acabar. A gente não fazia isso, irmão.
Hoje, Deus o livre, se você falar com alguém aí, a mamãe ou o papai ou a esposa, a coisa vai pegar. Idolatria do carro. Ô, irmão, leva a irmãzinha ali, ela mora lá no conjunto habitacional Bubas lá e tem barro? Muito, de jeito nenhum. Não me leva a mal não, pastor, mas paguei foi 55 mil nesse carro aqui. Não tem como. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar aquela, né, irmã Sueli? Idolatria da casa. No dia nós estávamos conversando, né, irmã Sueli, sobre esse tipo da coisa. Cara, tem aquela casona fantástica. O cara chega, ô, meu irmão, convida ele, chega no cara. Quando o cara vai chegar, entrar na casa, ele faz assim. Ele pega na mão da... Vem cá, pastor, vou fazer aqui. Aqui é a porta da casa. Meu pastor. Tira o sapatinho, querido. Tira. A gente idolatra um monte de coisa. Idolatria por limpeza, irmão. Tem mulher que fica 24... Tem que ser limpa, tá? Tem que ser limpa a casa. Mas 24 horas manchou... Aí vem lá o outro... Não, calma, mais devagar. Gente, o campo da idolatria dá para falar 20 terça-feira. 20 só de questões dentro da igreja. E Paulo, ele explica bem claro isso. Não vos torneis idólatras. E tem uma outra idolatria. Não posso deixar passar. Din-din. Isso, a Bíblia diz que a avareza é o quê? O que é a avareza? Gente, o que é a avareza? Idolar. Não devolvo meu dízimo porque eu acho que a administração é errada. Muito bem. Será que no fundo a gente não devolve porque a gente ama aquele dinheiro? Está devolvendo em outro lugar? Aí até vamos dar um desconto, vamos dizer, né? Não está, mas será que todos os lugares a administração é errada? Claro que não. É porque o dinheiro tem uma facilidade de fazer a gente idolatrá-lo. E é um dos piores problemas, irmãos. Porque a Bíblia diz que o céu, os avarentos não herdarão o reino dos céus. E quando eu falo de idolatria, irmão, estou falando do hedonismo. O que é o hedonismo? É tudo aquilo que causa prazer. Pensa numa coisa para causar prazer, é o din-din. Tudo que a gente quer, ele compra. Tudo em termos, né? Mas se tem um din-dinzinho no bolso, maravilha. Mas e como é que você vai comprar alguma coisa com dinheiro que não é teu? Aí você vai falar assim, estou roubando a Deus? Isso aí é o que diz Malaquias no capítulo de número 3. Como é que eu vou usufruir de alguma coisa que não me pertence, irmãos? É o básico, é o arroz e o feijão que eu disse para vocês que a gente não consegue cumprir. Idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo prazer. O prazer, irmãos, é um Deus que está tomando conta da sociedade. As pessoas estão desesperadas pela busca do prazer. Eu tenho uma palavra para te dar nessa manhã. Não busque o prazer, busque o Deus que causa prazer, porque Ele vai fazer as coisas certas na tua vida. E eu termino dizendo, irmãos, por causa do horário, eu termino dizendo, primeiro, não cobicei as coisas más, faça uma definição do que é mal na sua vida diária, chegue em casa, continue essa mensagem. Não vos torneis idólatras, vê se você tem qualquer coisa que está acima de Deus. E terceiro ponto para nós terminar, ele diz assim, não nos prostituamos, não se deem à prostituição. O campo da prostituição é vasto o campo da prostituição. O campo da imoralidade sexual é vasto, irmão. Ele fala sobre pornografia, ele fala sobre diversas coisas que conduzem a pessoa à imoralidade sexual. O ato sexual fora do casamento, irmãos, se chama fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino do céu. Quem está sem casar precisa casar. O campo da imoralidade sexual, irmão, vai no relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher. O campo é vasto. A Bíblia diz, não nos prostituamos como alguns fizeram. Não se deem à prostituição. Pastor, eu estou amigado e eu preciso casar. Nos procure, nós já fizemos um casamento aí essa semana, vamos fazer. E vamos fazer o teu também. Entre, se organize, faça aquilo que Deus deseja para a tua vida. Se coloque em pé.